Tudo bem com vocês? Então, hoje é o nosso segundo episódio do nosso podcast aqui da 4K Cast. Olha só que nome lindo, hein? Então, e hoje, um prazer em receber a Rebeca, tá? Que é a professora de literatura do nosso cursinho, e a Beatriz, que também é professora de língua portuguesa na área de redação. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre os repertórios. Elas vão dar algumas ideias, algumas dicas para vocês que estão aí ainda meio que confusos ou perdidos na questão de redação. Então, elas vão ajudar tanto na redação quanto na literatura. Então, a partir de agora, é com elas duas, vão dar um show aí para todos os nossos alunos sobre a importância do repertório. Então, vamos lá. Então, fala um pouquinho para nós aí sobre essa questão do repertório. Os nossos alunos têm muitas dúvidas com relação a essa parte da redação. Então, o que vocês indicam hoje para um aluno que, sei lá, comecei a estudar agora, vou fazer a prova no final do ano e preciso de um norte. O que vocês sugerem aí? É com vocês. O repertório, primeiro, ele é um enriquecimento da dissertação, né? Porque ele não passa de um conhecimento do meio externo que eu acrescento no contexto ou no tema que a prova vai me propor. E ele pode tanto enriquecer os argumentos como fortificar a tese, certo? Com manobras de argumentação. Então, não vão ser argumentos rasos, né? Então, vão ser argumentos mais maduros, uma ideia de propor críticas, né? E a banca avaliadora, tanto o corretor, ele vê isso como uma pessoa segura, que tem conhecimento daquilo que escreve, né? Então, Então, a ideia é essa, é trazer para o corretor uma confiança no texto que ele vai apresentar. Com certeza. E aí a nota vai melhorar. Com certeza. É nessa com pegada. Certeza. E diversas manobras de argumentação que podem ajudar ele, né? E a enxergar tanto de maneira crítica o tema, quanto ver a própria opinião exposta de quem escreve a redação, né? Tá. E vocês viram que é assim, lá na 4 que é assim, a Beatriz nem se apresentou, viu? Ela já deu aula. Ela já deu aula dela aí, ó. Então, se você tá aí pensando que aqui vai ser uma conversa, não, vai ser aula através de um bate-papo. Então ela vai se apresentar agora, tá? Porque assim, chegou já é aula, já tava me dando aula, que eu já ia começar a escrever. Se apresenta aí pra eles. Bom, gente, para quem não me conhece, meu nome é Beatriz, né? Eu sou professora de redação e gramática na 4K, mas atuo de maneira mais assídua, né, como corretora, e tenho bastante domínio com relação a questões de redação e ela é a mentora também, né? Exatamente. Ela é a mentora, ela é aquela pessoa que vai pegar a sua redação e tem alguns tópicos que você precisa, às vezes, melhorar, aperfeiçoar. Então ela vai te ajudar nesse movimento. E é individual, tá, gente? Não é na presença do grupo, não. É você e ela ali, e ela te dando dicas preciosas, ela te dando opções na questão dos repertórios também. Com certeza. Tá? Hoje é um combo aqui, tá? De língua portuguesa, tá? E aí tem a Rebeca, já vou apresentá-la, porque ela já vai entrar também no 12, né? Quando o sarrafo sobe, ela sobe também. Então ela já vai vir. Excelente. Então, Rebeca, o que seria essa questão do repertório? Dá uma dica, então, para eles, de um bem legal. Excelente. Uma coisa que a Bia já introduziu, e eu acho que é interessante a gente ressaltar, é como os alunos, por exemplo, que fazem o PAS, já recebem da UNB esse presente, que são as obras obrigatórias. As obras obrigatórias estão diretamente e intimamente conectadas com os conteúdos que serão cobrados nas provas. Tá. Todas as obras estão contextualizadas. Já o Enem não tem isso. O Enem não tem isso. Mas tem uma base? Então, assim, tem que ter uma base. O Enem gera uma expectativa ali das escolas literárias que são mais cobradas, por exemplo, e aí o aluno consegue trabalhar com aqueles autores principais. Todo ano tem. Se vai ter vestibular, tem Machado de Assis, por exemplo. Eu falo isso para os meus alunos. Sim. Não gosto do Machado, vai ter que estudar do mesmo jeito. É um excelente repertório para fazer crítica social, crítica às instituições que a gente tem na sociedade, como elas funcionam ou não funcionam, e ela traz para a gente também um aspecto de período histórico. Aí, quando a gente fala do Machado, por exemplo, é século XIX. E a gente está falando de uma sociedade carioca do Brasil aí, e a burguesia especificamente que ele vai abordar, vai criticar e vai nos apresentar a partir da perspectiva. Então, século XIX, mas se eu fosse falar hoje, era atual. Era ainda bem atual. Ainda é bem atual. Tá, então vamos supor. Então tu tá me dando a ideia de Machado de Assis como um dos repertórios. Sim. Então, então me explica aí. Eu sou professor de geografia, vou fazer o Enem esse ano, e aí eu preciso de usar o Machado de Assis
dentro da minha redação. Como que eu faria isso? Me explica, não precisa demorar muito não, só algo bem sucinto, pá. Eu vou utilizar o Machado para fazer críticas a comportamentos sociais que podem ser nocivos, ou que a gente já identifica como um comportamento ali que gera um vício de sociedade, um comportamento inadequado, que fica oculto, mas que na verdade a gente sabe o que está acontecendo. Então ele é um excelente tópico para crítica social. Excelente. Para inserir ali, para validar. Estou fazendo esse discurso, eu tenho alguém que já é validado, que é reconhecido. Legal. O repertório precisa ser validado, ele precisa desse tipo de característica. Então, trazer uma figura de referência como o Machado de Assis, por exemplo, ou outros autores que a gente pretende mencionar, é excelente para a redação. Além da minha argumentação estar incrível, que a Bia vai ajudar a construir esse processo, eu ainda trago um nome de importância. Tá, e pro Paz já é diferente. Ao Paz, você tá me dizendo que ele já vem Sim. um repertório que a própria UNB já entrega. Sim, Aí a ele UNB segue facilita. um norte. Ele tem um norte nesse caso, Tem, então. total. Ele tem um direcionamento, é quase como que entregar a localização para os meninos. Porque Entendi. eles vão ter todas as obras trabalhando do período que eles entram, por exemplo, na segunda série, que a gente está pensando em abordar hoje. Do momento que ele cruza essa linha da segunda série até o momento que ele para, as obras todas estão situadas nesse período. Nas artes, na filosofia, na literatura. As obras estão concentradas ali no período que o Paz vai cobrar. Para geografia, para história. Qual que é a geopolítica daquele período? Se a gente falar de Revolução Francesa, você vai me explicar o que está acontecendo ali. As obras estão correlacionadas. Tá, mas aí se o Paz te dá esse meio que essa colher de chá, aí ele também é mais exigente em outras questões, né? Sim, Ele vai te cobrar de uma forma mais... Sim. Porque ele já te fala o que que é. Então, aí que tem o negócio da coisa em relação ao Paz. Porque se ele já fornece os títulos e as obras que vão estar presentes na prova, tanto objetiva quanto a dissertativa, é visto de maneira obrigatória que você use, né? Então, é uma coisa que eu sempre falo dentro e fora de sala de aula, nas minhas monitorias, é porque a existência das obras do Paz, ela tem um porquê, né? Então, a gente tem que saber fazer a manobra de utilizar todos esses momentos, né? Tanto na prova objetiva, quanto na hora da redação. Então, por isso que eu digo, a UNB, ela não dá ponto sem nó. Né? Então, o tema da redação, ele sempre tem um link que faz uma correlação até muito específica Com o repertório. com o repertório, Entendi. que são as obras, né? Pronto, eu que sou de geografia acabei de entender isso aí. Imagina você que está estudando. E você, então, me dá uma dica, então. A Rebeca me deu uma ideia, uma super Sim. ideia bacana de Machado de Assis. Certo. Que eu entenderia, né? Aham. Poderia usar facilmente mesmo, Aham. né? É muito atual, mesmo, né? Nós estamos falando de séculos, mesmo assim é muito atual. E você, me dá uma dica aí legal. Então, no mesmo contexto de Machado de Assis, a gente poderia usar a obra Dom Casmurro, certo? E dentro de Dom Casmurro, eu posso defender a perspectiva de que o personagem principal, ele tem atitudes do patriarcado, machistas, Ok, certo? ok. Que não... essa ideologia machista, ela Então, não se é... tivesse um tema, vamos supor, feminicídio, questão da Certo, mulher, aí eu certo. posso usar 100%. 100%. Certo? 100%. Uma educação patriarcal, Certo. né? Que já é do lado limbo um pouco mais lúdico, que é a pegada mais do Paz, né? Esses temas. Então, a gente pode trazer esse contexto da época e ver que, na verdade, a gente não evoluiu. Né? Certo. A gente permanece na mesma linha teórica dos mesmos pensamentos retroativos. Então, essa visão crítica é isso que a banca do Paz, especificamente, ela vê na parte da conclusão, né? Então, uma coisa que a gente conversou no último aqui, eu tava com o Pablo, que também é de redação. A gente gosta, pessoal, muito de língua portuguesa e principalmente de redação, porque vocês precisam muito mesmo. A gente observa que os nossos alunos, quando entram com 600, 700 pontos e alcançam 900, 980, 960. Então a gente fica muito feliz com isso. Então sempre a gente vai pautar, né, com relação à língua portuguesa e principalmente à literatura, e claro, óbvio, e à redação. Então, nas mudanças que ocorreram nos últimos anos no Enem, redação mudou alguma coisa ou continua padrão? Não, mudou. Mudou? No sentido que antes das coisas em que eu estudei, né, até como vestibulanda, Certo.
eu posso ver que os argumentos, eles não eram avaliados de uma forma mais criteriosa. E hoje, você tem que fundamentar a sua dissertação de uma maneira bem crítica mesmo, mais madura. Porque antes, os argumentos rasos, eles passavam de maneira Até tranquila. porque o corretor também sabe que a galera já tem tipo um repertório feito, né? Exatamente. Pronto, Com né? certeza. Esperado que ele tenha. Tá um famoso repertório coringa, né? É. Começar com a Constituição Federal ali, tudo certo. Eu observei isso, não sei se foi isso, mas eu observei as notas. Porque eu fico muito ligado na questão das notas dos nossos alunos. E eu percebi que melhoraram as notas, eu tive mais 900, mas eu não tive 1000. E aí, quando eu fui ver no nível Brasil, despencou, né? Exatamente. Era 60 e poucos no ano passado, caiu para 16, 13, uma Sim. coisa assim. Caiu Né? bastante. Caiu bastante. Um número importante é essa queda que foi muito grande. É por isso, então, porque o corretor começou a entender que a galera já tem um repertório coringa, então eu quero algo melhor do que isso. A gente enxerga também como a média geral. Se a média ela já é alta, automaticamente já não existem tantos 10 e tantos 1000, né? E por que na redação do Paz tem tantos 10? Isso aí é boa. Essa Essa pergunta é boa. ótima. Eu acredito aqui, né? Eu também dou aula de redação. Eu acredito que envolve muito o caráter reflexivo. Porque a Bia até mencionou a questão da conclusão da redação Paz e da redação Enem, que é o que vai gerar uma diferença muito grande quando a gente fala Bizarra. dos dois dissertativos, é que o Enem exige do aluno uma proposta de intervenção. Então, ele tem que sugerir uma coisa, ele tem que finalizar aquilo ali sugerindo um esquema de melhora. Algo precisa E ser isso feito. derruba quantos pontos? Se não fizer, tem Cara, pontos? 200? Tô falando de Não, quantos assim, pontos? a gente tá vendo a competência dentro do PAS, a gente vê a última competência, Sim. que eu acho que vale 4, se eu não me engano. Aham. De 4 a 3 pontos. Então, se a gente Deu tirar... ruim e ficou com 7. Deu ruim e ficou com 7. Sim, E na 7 melhor pro das PAS. hipóteses. Na melhor. Se ele não errou nada pra cima, nas É, outras pra cima. competências. É isso. No Enem é a última competência que a gente vai avaliar. Exatamente. E quantos pontos, mais ou menos? A competência Aí vai 5? muito, porque É. a última competência do Enem, ela é 200 pontos. Que é a parte que o aluno coloca o seu ponto de vista, é isso? Ele coloca... Ele precisa sugerir. O Enem vai te dar um problema. O tema da redação é sempre um problema social Sim. ali, uma Ah, questão tá. a ser resolvida. Entendi. E aí ele também quer ver como que o aluno, com os argumentos que ele tem, com o material que ele possui, sugeriria um esquema de melhora. Qual é a possibilidade que a gente tem para melhorar? E entendendo, lógico, que ele é um estudante, né? As limitações, ele não vai Claro. criar um projeto de lei necessariamente, Claro. mas ele vai sugerir, com os mecanismos sociais que nós temos, com o aparato sociopolítico que o Brasil possui, como melhora. Quem eu ativo? Quem eu invoco? Quem eu evoco? E o repertório, nesse caso, entra em qual competência? Entra na competência 2, de argumentação Ah, e aprofundamento argumentativo. Ah, tá. E aí, quando ele tá lá no final, ele precisa necessariamente fazer um link com o argumento dele? Sim, Sempre. tem. Ele Cabuloso. tem que retomar a Eu tô introdução. cabuloso na redação, velho. Tem, ele precisa. Caraca, Ele velho. tem que retomar Ah. os argumentos apresentados na introdução. E aí faz ele ter um Antes nível... da proposta de intervenção. E aí ele tem a pontuação máxima, caso ele consiga Fazer esse link com... Exatamente. Ah, legal. E você sabia que a grande maioria dos alunos do Enem, eles perdem pontos por essa falta de retomada de argumentativa? Entendi. Porque eles já vão É porque tá naquela parte de terminar logo? Jogou a Exatamente. informação e não volta nunca A mais. Eu não quero conclusão é mais, para a então. proposta de intervenção, então eu já sei o agente, o meio, o modo, a ação. Acabou. E aí pronto, só que aí perde uns 40 pontos só nisso. Aí. O governo, aí eles vão com aquela sugestão de sempre. O O governo Estado. deve, o Estado deve não sei o quê. Eu faria isso, que eu sou de geografia. Mas é uma ideia meio que padrão. coringa pros meninos, né? Eu Aê, gosto Luquete bastante. chegou! Aê! Agora sim, quem Aê! entende? Boa tarde, boa Né? tarde. Tá vendo aí, gente? Não é só na sua sala, não é só na escola, no podcast também. O professor de história, é um professor de história. É Não, porque eu- tem generalizações, por Professor de favor. história. Tem generalizações. Ele tava contando uma história ali pro rapaz do Uber, e aí o cara se emocionou e quis saber mais. Aqui é o professor Luquete, gente, professor de história. Olá, boa tarde a todos, primeiramente, né? Tá, então a gente tá falando aqui sobre. Eu já tô ficando muito profissional na redação. Inclusive, eu tô realmente querendo fazer o Enem esse ano. E a cada podcast com redação eu me sinto mais preparado, tá? Elas estavam falando das obras, Lucas, e você, como professor de histórias, nós estávamos falando de Machado de Assis e coisa e Perfeito. tal. Na prova de história, assim, se você pudesse falar assim, ó, tô abrindo a. Vou começar a estudar agora, Enem, é meu foco, depois eu falo do Paz. Meu foco é Enem. O que eu pego o livro e abro e vou começar a estudar? Da onde é o meu start ali?
Cara, tá ficando cada vez mais difícil a gente conseguir fazer essa previsão do que pode e não pode vir cair. Mas alguns temas já são bem recorrentes, né? Para Enem, a princípio, muita coisa relacionada à Era Vargas, são conteúdos que geralmente caem. Colônia como um todo geralmente cai. Questões relacionadas ao período ali da Primeira Guerra Mundial até a Segunda Guerra Mundial, o entre guerras e tudo que acontece na Europa e que tem impacto na América, no Brasil inclusive, todos esses temas eles são bem, bem recorrentes, em maior ou menor proporção, mas ainda assim eles são bem recorrentes. Tá. E aí sim, e pro Paz? Hoje eu tô no primeiro ano, vou começar o Paz 1, uma dica pro Paz 1, uma dica pro Paz 2 e uma dica pro Paz 3. Caramba, vamos lá. Já cheguei Já chegou no fogueira, né? A Paz 1 Vou começar. Eu não tô dizendo de um aluno que já vem de uma pegada, já vem com... Não, eu quero assim, o que mais cai? Se eu fosse pegar assim, claro, pode ser que cada ano mude, é óbvio. Mas o que eu preciso hoje abrir meu caderno de história e ler no Paz 1? Brasil Colônia. Brasil Colônia e todos os aspectos que levam ao início da colonização, eu acho que é sempre interessante ter foco nisso. Tá. Né? Antiguidade clássica tende a cair, mas eu acho que menos em comparação a esse foco. Aí então, você falou Colônia. Brasil Colônia. Aí se eu quisesse pegar isso pro Paz 1, agora tá pra vocês. É. O que que eu usaria? Aqui pra Como mim é repertório. barroco, a gente precisa do barroco, é o Gregório de Matos. Acho que é o nome que mais surge na prova, nessa parte de literatura, é o Gregório de Matos com a crítica, com a acidez. Então vamos supor, então o aluno começou a dar pro Paz 1 e ele quer, assim, tirar acima de 9 em redação, quer ir muito bem nas humanas e coisa e tal. Então ele pode fazer uma junção disso para usar tanto para história quanto para Sim, redação e literatura. Literatura. Em tudo. Vir para os dias atuais, né? Usar a questão do Brasil Colônia e ver da questão que eu já tinha comentado antes, né? Da falta de evolução quanto aos aspectos sociais, né? Questão do racismo, desigualdade social, né? A questão da luta das classes, né? Então, falta de oportunidade, E ele pode desenvolvimento. citar ou ele perde ponto. Vamos supor, cai uma questão lá de pergunta. colonização, né? Na própria prova. Aham. Aí ele vai lá, esperto, e usa lá como repertório ou dentro do argumento dele, falando sobre o que foi abordado. É totalmente livre isso. Como assim? O fato dele usar o repertório 2 vezes? Não, você não disse? 2 vezes, mas estava na questão. Aham. Caiu lá Informação, né? e ele usar sim, informação. Não perde ponto, não. Na verdade, ele tá A sendo muito gente esperto. Ele não tá orienta colando, ele não tá Ele colando. não tá colando, ele Eu tá sendo oriento esperto. o menino a fazer, porque Ele a prova tá vai dar reforçando o argumento, Sim. né? Porque então vem cá. Então se eu começo a prova do Paz 1, eu posso começar pela redação? Ou vocês acham que eu passaria primeiro pela prova, Passa captando... pela prova, 100%. com Ah. certeza. E na Nunca prova pela vai redação. marcando as informações. Você lê primeiro o tema, que por exemplo, eu fazia, eu recomendo que os meninos façam, Aham. funcionava muito bem. Vai lá e lê qual que é o tema da redação. Ok. E vai fazer sua E não prova. faz a redação, vai? Não faz. Não Você faz. lê a proposta, beleza, marca lá as informações principais que ele tá te pedindo Legal. no tema e vai fazer sua prova. Legal. Quando você tá lendo, você vai identificar coisas que se conectam ali, além dos textos motivadores. Ah, não quero ficar limitado ao texto motivador que o Sebrasp tá me dando. A Posso ir prova além? é 100% intertextual. A prova do PAS é Exatamente, uma é isso prova que a gente tava 100% intertextual. Dentro dela, todos os elementos vão te levar Se conectar. a ter argumento ali e vai ter repertório. Não tem Legal. como. Eu acredito Legal. que tem uma perspectiva que é interessante a gente destacar também, que é o seguinte: é você entender a malícia da prova, Sim, né? Você sim. começar a pegar a malícia de cada prova, ou seja, como você pode utilizar a prova ao seu favor, né? Sim. Então, fazendo essa leitura prévia, você já começa a construir a ideia depois que você viu o tema na redação. Tá, troca de assunto Isso não. é legal. Conteúdo Paz 2. Paz 2. Conteúdo Paz 2. Vixe, É Maria. o quê? Paz 2, a gente já está falando de Brasil Império e principalmente Segundo Reinado. Por quê? Segundo Reinado é um período de transição, né? Então vai ser um período que eu tenho o estabelecimento do reinado, mas eu começo a perceber uma série de questões que vão levar ao início da República. Entendi. E aí a República vem E depois. todos vocês falou até agora, de Paz 1 e 2, o que cai no Enem? Enem, aí a gente. Eu tô falando muito de Brasil porque costuma ser uma proporção um pouco maior de questões de Brasil Do que em geral. comparação a geral.
Mas para Enem, aí a gente já fala das grandes transformações no século XIX. É porque eu tô falando isso, gente, é porque a Tanto gente, o Brasil em geral, né? A gente vai perceber esses conteúdos se entrelaçando. depois que o PAS liberou né, que qualquer aluno possa fazer, mesmo que tenha terminado o ensino médio, os nossos alunos hoje, eles fazem exatamente isso. Eles estudam pro vestibular, pro Enem e pro PAS. Então, ou seja, quanto mais informações eles, né, eles vão ter, claro, eles vão adquirir, melhor eles vão sair nas provas, Sim. né? Então, ou seja, então nesse caso aí, os dois conteúdos, tanto o PAS 1 quanto o 2, ele vai estar presente no Enem, porque é Brasil, Vai, com Sim, certeza, com sim. certeza. não é? Sim, sim. Massa. E o PAS 3? PAS 3, em geral, é a questão do período de guerras entre guerras. Por quê? Já fazendo um gancho com as meninas, muito do que está acontecendo na Europa vai ser base para mudanças importantes, Semana culturais, passada esse foi o econômicas. tema do País 1. Perfeito. E aí você tem essas questões, elas se conectando, né? Ah, tá. Então você está em artes e literatura, a gente vai falar muito das vanguardas europeias. E daqui a pouco a gente tem uma transformação no Brasil na Semana de Arte Moderna de 22, por exemplo. Uhum. Né? E os eventos... Isso, PAS 3. Isso, PAS 3. Isso, PAS Os 3. eventos da Primeira Guerra, eles inevitavelmente vão espirrar aqui no Brasil. Uhum. Né? Sim. Você tem, por exemplo, história, economicamente falando, a crise de 29, ela reflete aqui Com no certeza. sentido de que o Brasil perde seu maior consumidor de café, que era os Estados Unidos. Depois você tem a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, né? Já no auge da Era Vargas. Então tudo isso está interconectado. Certo. E fazendo um link com essa questão, né, dos conflitos armados, na semana passada, ou da retrasada, não me recordo, mas lá na 4K, eu pedi para que os meninos do PAS 1 fizessem com o tema, né, o papel da mídia com relação aos conflitos armados. Então, assim, qual que é o papel da mídia com relação aos conflitos armados? E aí, podendo ser usado essa questão desse repertório sociocultural. Teve um histórico, né? tempo que o Enem não cobrava muito, assim, pelo menos na geografia, tá? Questões externas. Porque tinha pouco, não é envolvimento, mas tinha pouca informação. Certo. Hoje, como essas guerras, elas ficam o tempo todo passando na televisão, na internet, mídia. então, na mídia, o Enem começou a cobrar mais. Eu vejo o Enem cobrando mais questões externas na área de humanas do que no passado. Tanto que na história mesmo eu observava muito história do Brasil. O foco era bem maior. E na geografia, então, era muito claro, assim, pouco se falava de uma guerra, entendeu? Tanto que a gente passou aí, desde 2014, quando a Rússia invade a Ucrânia, e eu achava que ia despencar, e agora nos últimos anos é que vem com a maior quantidade de questões relacionadas a isso, entendeu? Porque aí o aluno começa a ter mais informação e ele começa a poder opinar mais. Né? Ele tem um senso crítico sobre aquele assunto porque ele está sendo abastecido de informação o tempo todo. Então ele consegue transcrever isso, ele consegue entender o que está acontecendo. Na história é basicamente assim ou é um pouco diferente? Eu acho que, né, aproveitando já como o gancho, né, um aspecto mais geral da prova, quando você vem com essa base sólida, você vai ter uma tranquilidade para fazer literatura, geografia e todas as outras partes da prova, você tem uma tranquilidade. Por quê? Porque você já vem com esse embasamento, né? Então, inevitavelmente, uma questão de geografia, ela possivelmente vai se conectar com história, porque elas caminham juntas, né? E, tal qual você precisa ter uma base boa em matemática para desenvolver uma boa questão de química e física, nas ciências humanas, nas linguagens, a gente vai ter essa interconexão. É tipo ser interdisciplinar mesmo. Eu acho que é uma prova... A prova é isso. Eu né? acho que a prova ela consegue ser mais interdisciplinar nas humanas do que necessariamente nas exatas. Né? Porque é isso, sim. Todos os períodos que a gente falou e todas as correntes da literatura que foram citadas também, não tem como a gente entender uma sem a outra. Né? Então, para entender o porquê do barroco, né, se expandir no Brasil, você tem que entender o que está acontecendo economicamente falando no Brasil e na Europa. Né? E como essas influências vêm da Europa para cá. Mas isso é Enem ou PAS? Eu acho que é mais o PAS. Ele chega nesse nível porque é o nível mais elevado, vamos ser sinceros, né? O aluno tem que ter um conhecimento um pouco mais amplo. Tem que ser. Sim. Né? Eu acho que o PAS força o aluno a ter isso um pouquinho mais.
como a gente acaba levando para um contexto daqui onde os Não meninos... que o Enem não cobre, Não, ou é, que claro. seja mais fácil. Não. Não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô Não. querendo Sim, dizer... de pesos, né? Eu acho que, Sim. tipo, o PAS 3. O PAS 3 é uma prova muito É uma prova robusta. robusta, de É, fato. uma prova robusta. E aí, ou seja, o aluno tem que ter muita informação, às vezes, num conteúdo só, numa questão só. Sim, Ele sim. tem que ter 2, 3, saber o que tá ligando, saber onde começou, onde tá finalizando. É basicamente isso. Tô falando besteira. nesse sentido mesmo. Tanto que quando a gente pega os meninos chegando no PAS 1, por exemplo, o menino de primeira série da escola, Certo. no cursinho, uma dificuldade que a gente tem é para apresentar para o menino a ideia de conexão entre os conteúdos. Sim. Como é que eu explico para o menino que para ele entender literatura agora, não é ele ler um livro igual ele fazia no fundamental. Agora, para ele ter base para entender uma obra literária, ele precisa entender o contexto histórico, entender às vezes sobre a vida do autor, porque aquilo gera influência nos conteúdos que estão sendo escritos, e ele precisa ter uma base que é um pouco mais ampla. Ele não consegue ler o texto só e entender o que o pai está pedindo, por exemplo. Ele não responde a questão do PAS só lendo a obra. É. Ele precisa de mais. Ele tem que saber um pouco mais. Sim, Isso. e aí a gente precisa levar isso pro menino. E aí convencê-lo e conquistá-lo com essa ideia de que estudar agora as obras obrigatórias, que ele também não tinha antes, ele não sabia nem o que era isso. Sim. Ou os conteúdos de literatura precisam. Se ele não tem uma boa aula de história, ele não entende, Não o entende. período histórico. Ele não vai pra frente com Eles aquilo. vêm Ele não com faz essa- E na hora da redação? Aí também faz uma falta danada, né? Faz. Faz. Como que porque- ele conecta com o tema? É. Qual é a problemática social? Em que momento isso se aplica? Exatamente. Desde quando vem esse E problema? vem cá, e se ele tá ali, ele tá escrevendo uma redação pro pais, vamos dar um exemplo aqui, e ele vai e remete algo que ele lembrou da aula de história e tal, ele coloca ali, o corretor vai ficar, poxa, esse menino aqui, ele tá preparado, né? Sim, Porque ele tá sim. remetendo um assunto. É a malícia. Essa né? é a malícia. Falando, Mas é exatamente é isso. Isso é aproveitar o vou fazer conteúdo, redação, de vou fato. fazer o Isso é aproveitar. Isso é aproveitar. Isso é aproveitar. Tanto que eu sempre incentivo eles a fazerem anotações do que eles acharam extremamente interessante nas outras aulas. Porque isso acrescenta, isso é argumento. Certo? Os meninos, professora, o que é argumento? Como assim que eu vou argumentar? Porque eles acham que argumentar é definir. Se eu vou trazer um problema social, que a gente estava discutindo aqui, a desigualdade social, eu não quero que você explique a desigualdade social. Eu quero que você me explique por que ela acontece, por que ela persiste, desde quando isso vem acontecendo. E aí que vem a função do repertório sociocultural. Porque ele fundamenta mesmo. E tu acha que, assim, tem que começar a ter uma variação maior, é isso? Porque senão a galera vai começar a cair na mesmice. Exatamente. Uma hora o corretor. Eu lembro, teve uma aluna nossa Tem suas que regras. ela fazia já muita redação já de cópia. Ela só mudava O modelo. Modelo. O esqueleto do Ela velho. tinha. E ela começou a não assistir aula. Ela, professor, eu não quero mais aula de redação porque eu já tô top. Eu conheço vários. E aí, e aí ela, Não pode citar quando eu nomes. quiser, eu tiro 900 e pouco. Eu, pô, massa, tu tá nessa confiança aí. E ela me veio com 800. E ela falou assim que não entendia por que tinham tirado Ixi, nota eu conheço essa dela. história. E aí eu falei assim, cara, é porque, infelizmente, o corretor começa a ficar esperto também. Ele começa a ver que existe já um esquema. E esse esquema ele não vai nela, ele não vai. Eu não E vou ele nessa. faz. não. Falha, Pode fazer tá? uma Esse pergunta esquema honesta, falha. assim, como é que funciona essa questão desse modelo de redação e como é que a gente desconstrói isso? Muito bom. Então, o modelo de redação é porque, na verdade, querendo ou não, as coisas atingem um padrão, certo? Se eu tenho uma redação que ela alcançou a nota 1000, eu posso ler ela e ver o que aquele aluno fez para alcançar o 1000 e eu vou seguir naquela sequência. Sim. E seguir naquela sequência, eu caio no uso e, cara, é muito boa. Porque, obviamente, foi uma redação muito boa. Ele é um bom exemplo. Ele né? é um bom exemplo. sim. Só que É. ele só funciona quando eu tenho uma articulação boa com relação ao tema daquele ano. Porque aquela redação que recebeu 1000, vamos dizer, em 2021, e o aluno está usando o modelo de 2021 e jogar agora para o tema de 2025, não é garantido que você consiga alcançar a nota máxima. Ele perde um pouco desse teor de atualidade nesse sentido. Entendi. Porque a perspectiva pode ter mudado. Pensando no mundo globalizado que a gente está agora. Com certeza. As coisas mudam muito rápido. Então, o menino gravou essa perspectiva. Isso a Bia ainda está jogando
próximo. É. O menino vai olhar a redação nota 1000. No ano de 2019 teve 100 notas 1000. Ele vai lá e ele tenta meio que decorar elementos. Entendi. A ideia do conectivo ainda funciona legal para o menino Funciona, ter os conectivos de Querendo ou não, é uma cabeça. parte que Por funciona. conseguinte, em primeira instância, aquela coisa que eles vão utilizando. E tanto que tem aluno Tranquilo. que de tanto a gente corrigir, a gente já sabe quais são os conectivos que ele Ele vai vai usar. usar. Você já Aham. sabe. Você já decorou. É. Igual os repertórios. Você já sabe que ele vai citar a Constituição. Aí ele vem com Nietzsche. Ele vem com... Tem uma situação Nossa, muito... os Ah, filósofos Nietzsche, mano. vêm Mas com eles Nietzsche. decoram as sim. frases. A teoria Eles da decoram. inércia. Cara, a teoria da decoram. inércia, eu fico assim, caramba, você é um excelente estudante de física. É. Só que não. Eles Pra cá. decoram. Eles decoram. Olha só. Mas é- Schopenhauer agora tá super em alta. Ele... E aí, Não, às vezes, tentando e às vezes não encaixar consegue ali. conectar, Não, né? não, Encher às vezes aquela não. linguiça. Ele quis usar, mas não Uma questão que eu vejo e observo bastante nas correções é essa questão do repertório coringa. Eles colocam, simplesmente copiam e colam, só que eles não contextualizam. Sim. Por exemplo, essa questão do filósofo, né, da teoria da inércia. Aí eles colocam lá, um objeto tende a permanecer em repouso, não sei o quê, ponto. Com isso, é importante entender... Ué, mas é importante entender o quê? O que que tem a Com ver isso, que- a teoria É tipo da assim, inércia? Porque senão é igual tipo fazer um bolo. O Lucas teve uma época de panificação. e assim, se ele olhar no YouTube, coloca farinha, coloca açúcar, coloca isso. E vai sair igual? Não, porque Não. cada um faz o seu, né? Ele tem Fora uma que eu pedi lógica. fazer um pão hoje, eu não faço. Fora Não, que pai, tem não, a não esqueceu. ordem, né? Não são só os Exatamente. ingredientes. A gente tem É. uma ordem, É. tem um ingrediente que tem que descansar com o outro. É a mesma É. coisa do esquema da redação. Eles tentam O decorar. sabor, né? Tem que ter sabor. Eles tentam decorar o É repertório. muito mais fácil. Ela ou ele, não é o aluno no caso, conseguir chegar a um nível próprio dele escrever e saber como escrever do que ele querer sempre saber como alguém escreveu. É isso Não é que eu isso? sempre falo. Fora que decorar é um Monte risco. o seu esquema. Não copie o esquema do outro. Sim. Porque você não sabe como a cabeça E o daquela que vai pessoa vir? funcionou. E o tema que vai vir. Exatamente. E aí a gente vai né, volta a um assunto que é importante. Se você não tem repertório, como é que você complementa esse modelo, né? Ele vai, então, se você não tem esse repertório prévio, se você não tem essa Ou capacidade seja, o que de fazer as vier eu dou conexões- conta. Exatamente. Eu tô tão preparado. Eu Porque li, talvez você possa eu, até né? Certo. tá usando um modelo, uma base ou Sim. algo do tipo, mas você sabe dar história. Mas é a conexão. E é a conexão. Quando você não sabe o que vai vir, mas você tá preparado, o que vier você vai conseguir Exatamente. fazer. Com Agora, se certeza. você tiver um modelo na tua cabeça E você E esquecer vem- na e não, hora. Você e faz o quê? e Você vem não um sabe fazer. assunto completamente diferente e o cara sabe que ele forçou a barra. Ah, sim. Aí ele quis usar a Constituição aqui, mas não havia necessidade. Uma coisa engraçada em relação a isso é porque muitos professores que trabalhavam comigo me questionavam muito por que eu demorava tanto nessa questão de explicar para os meninos como interpretar o tema. Porque não adianta eu entregar um modelo de conectivos, de repertório, se ele não interpreta o tema que vai vir, né? Porque o tema ele muda todo ano. Como é que é? Eu tô achando sensacional Então- ainda os temas que já são o top 10 É. temas que vão ser citados na prova. E ele cai Isso é no muito fuga. bom, A mano. chance dele cair numa fuga também é muito grande. Porque Muito. ele acha que a redação pediu uma coisa, mas ele não sabe. Ele lê e ele não interpreta. E eu acho, falei com o Pablo alguns dias atrás e a gente tava conversando um assunto interessante. A pessoa fala assim: eu acertei o tema da redação. Problema. Mas O que tem a ver se você acertou o tema? Sim, bacana. Você acertou. E o aluno? E teu aluno, ele tá preparado para escrever uma Exatamente. redação Exatamente. e não ter o esquema, e sim ele tá Na preparado. 4K ele estava preparado. Ah, Eu Ele tento estará não preparado. chutar para os meninos. Agora, uma que, por exemplo, tem se estabelecido, aí sai do Enem e vai um pouco para o PAS. O PAS 2, por exemplo, tem se estabelecido nessa última banca, como o PAS 2 é onde vai cair a carta. Já tem uns 2 anos que isso tem acontecido. E é o terror dos meninos. Entendi. É o terror dos meninos. Não era para ser Agora, se um fosse mandar uma difícil. mensagem no WhatsApp, hein? É, Ah, textão, moleque, era 10. Tudo era 10. textão no WhatsApp era nota 10, mas assim, eles ficam em choque E com a carta, Que é isso? que não era, Que é isso? não é uma coisa muito complexa, Não. porque é uma carta argumentativa, ela se aproxima muito em vários Do texto aspectos do dissertativo dissertativo, argumento. que é o tranquilo para eles. Só que botou a carta, eles entram em choque. Aí ano passado, por exemplo, tinha 2 temas, né? Que agora os meninos têm mais temas. PAS 2 tem 2 temas, Sim. o PAS 3, 3 temas. Então eles vão ter essa Escolhendo. oportunidade de Juro que eu não escolher. sabia.
Eles vão Sabia? escolher. Na minha época não É. tinha isso, hein? Agora eles Queria escolhem. dizer que Aonde eu não ele pode escolhia performar nada. melhor. Vamos falar sobre minha época. Na Não, minha não, época, Deve Por isso tá. que passaram uma de 9, 10. o Luquete me deu aula. Brincadeira. Eu dei aula pra todo mundo da 4K, né? Agora. Caramba. Tão jovem, mano. Olha aí. O meme foi meu professor. Mas assim, agora eles têm essa possibilidade de escolher. O que é bacana, porque o menino pode estar mais afiado numa coisa ou outra. Aham. Ano passado, exemplo da carta, tinha uma história fictícia sobre uma figura feminina que seria beneficiada com a Lei Maria da Penha. Então é um tema super atual. Dava pra ele conectar o que a gente Tem mencionou lá no repertório, começo. Muito, Lá no Dom muito. Casmurro, lá na Cartomante, quando Nossa. acontece a situação, que seria na época lá aquele crime lá. Que não Período era nem histórico crime, né? colonial É. Tem também. entender o funcionamento dessa dinâmica Exato. social no Sim. período colonial, né? Como é que funcionava. Sociedade ainda ser extremamente patriarcal, Sim. né? Nossa. E mesmo depois, quando faz a transição para o império, para a república, esse Não quebra, né? patriarcalismo Não se muda quebra. de uma vez, E dá pra Não fazer mudou essa até hoje. conexão. Dá. Nem tão cedo, Por tá? mais que você tenha tido avanços, Sim. ainda, Claro. Ele querendo ou pode não, ainda comparar, é, né? É. Ainda tem essa perspectiva, Isso, perfeito. ele pode trazer o esquema de comparação. A exemplo, tem É uma verdade. obra lá específica que é obrigatória dos meninos do Paz 2, que é a Cartomante. Tem um desfecho lá que na época não era crime porque era aquele negócio de limpeza da honra, né? De defesa Ah, da verdade. honra. Sim, da Hoje traição. em dia a gente tem um outro nome pra isso. Seria um crime de feminicídio Sim, aí, claro. é outra coisa. E aí é onde ele usa a Lei Maria da Penha, ele conecta os dois elementos, ele faz um paralelo de Ele período pode falar do histórico. contexto histórico, né? Exato. Que ele falava... E a Sim. história fictícia não era atual, ela era de um período mais antigo, e era dizendo como essa mulher, na época, teria se beneficiado da Lei Maria da Penha, que a gente tem hoje, na época não tinha. O final seria diferente, né? Como poderia? Era pra ele fazer isso mesmo, era pra ele dar uma possibilidade de Sim. final apresentando pra ela. E a outra era meio ambiente, que não perde a atualidade. Não. Agora, sobre uma realmente coisa faz, muito verdade. interessante ligada a isso, que a argumentação, ela pode te favorecer de uma maneira muito, muito importante. Isso eu observei na semana passada, eu peguei uma redação do Enem e eu repeti o tema de 2023, que era os desafios da invisibilidade, do reconhecimento do trabalho, do cuidado de trabalho das mulheres no As mulheres Brasil. em casa, né? No Brasil. Lembro. E assim, teve uma aluna lá da 4K que usou o exemplo de Cinderela. E fez sentido. Por quê? Ela usou no começo, assim como na obra infantil Cinderela, reconhecida como no ambiente de trabalho, de casa, tananã, tananã, ela soube fazer o gancho muito bem. Porque é o uso do trabalho de cuidado exercido pela mulher. Sim. E a Cinderela fez isso. Então, se a pessoa sabe argumentar, ela sabe Acabou. conduzir Ela pode muito usar bem muita o coisa. texto. Ela Isso, tira coisa inimaginável. Mas quem lê, né? É uma parada interessante. E eu a digo leitura mais, é acho que tudo. não é só leitura, sacou? Às vezes a gente brinca com os meninos e fala assim, galera, vocês têm que descansar um pouco também, porque hoje em dia série, filmes, né, na música, você tem uma série de perspectivas que estão em consonância com esses temas das provas também, né? Tem série que tá falando sobre questão de trabalho, tem série que tá falando sobre, até hoje, questão E de pode ser escravidão. usado na redação? Pode. Pode É muito. mesmo? Aham, é Pode. outro tipo de repertório. A gente vai trabalhar com que legitimado, massa, né, com Lucas? pertinente. Pode. Não se Tá na minha restringe seara, né? Acho que na minha área, então... vou- Eu jurava que tinha que ser uma coisa mais... Não, Não. assim, bem fundamentado, é Ah, claro, tá. com as Só. informações. Certo, Então, você se tem for. que usar de maneira Exatamente. correta. Se você usar, por exemplo, uma série, que você coloque assim, uma série original do Netflix, né? Uma Do série ano, do ano. só. Exatamente. Se quiser colocar o diretor ou o nome do ator, se você se sentir seguro. Não Sim. inventa Não. de colocar Mas uma o coisa que corretor você vai lá não se. pesquisar? Vai Gente, nada. ele estudou É o ano segredo. inteiro. Cara. Ele Ah. estudou o ano inteiro. Ele estudou o ano Aí inteiro. são ele as preparou, armadilhas né? que você também, né? Se você quer ser ousado, mas você tem que tomar você tem que cuidado com a tomar ousadia também. O cara estudou o Uma ano série, inteiro com Chaves. aquele tema. Seu Madruga não Ele trabalhava. só trabalha uma vez no ano. Ele ficou assim, ó. Gente, ele passou o ano inteiro estudando aquele tema. Ele deve ter uma lista de todos de os todos. repertórios Exatamente. possíveis e É utilizáveis. você Ah, contra o corretor. É. A Se briga a- é braba. eu sempre- A Por isso, briga é por isso que braba. caiu os 1000. É. Vou dar 1000 não, tá aqui, eu vou achar o erro. Igual quando eles inventam lá uma informação, por exemplo, às vezes no texto motivador tinha lá uma informação Tinha. legal, por exemplo, a porcentagem de alunos que não sei o que, não sei o Tantos por que. cento. A porcentagem de mulheres, ao invés dele usar o negócio, ele tenta tirar uma Cara, informação sim. das vozes da cabeça dele. Aí ele vai lá e fala, porque 10% da população, o número lá era 75%. Aham. Ou às vezes ele não lembra o número, mas quando ele estudou, ele Inventa lembra e- que era um número...
Por que ele não usa majoritariamente? A grande A maioria. grande Uma quantidade considerável. Agora, 75%, Moleque, o gente, bicho é de sério, onde hein? você tirou o isso? dele tem um HD Ou ele tirou na do sua texto cabeça. motivador, o que é válido, se ele Ok. fizer a citação correta, o Ok. uso adequado, mas ou ele inventou a informação, entendeu? Eu sempre pergunto, então, quem da sua família trabalha no IBGE? Pra você ter tanta certeza, assim, da porcentagem. O Sensacional. gabarito. Eles inventam mesmo. E a gente tenta falar pra eles que não pode, não inventa esse negócio, porque a pessoa que fez o tema, que vai corrigir esse negócio, ela passou o ano estudando. isso aí. E o repertório ele pode elevar a sua nota e fazer com que ela despenque no mesmo Sim. momento. Ah, Por quê? Se você não sabe argumentar e fundamentar as coisas que você coloca no texto, a nota você já não tem mais, a competência 2 já despenca, e aí você já não tem 200 pontos. E eu sempre falo, se você não atinge uma competência, acredito que a Rebeca também vai concordar com isso. Provavelmente você não atingiu a outra, porque se eu não tenho bons argumentos, eu não tenho um projeto de texto, que é a competência 3, Certo. organização. Certo. Se eu não tenho organização, eu não tenho uma conclusão. Se eu não tenho conclusão, eu não tenho texto nenhum. Eu E eu tirei não tenho quanto? coisa 500. incoerência, Ah, o menino 500, já foi. 400. O menino foi de Tudo vala vai já. se desconstruindo. Vai se desconstruindo. vai degringolando total. Entendi. Mas aqui na 4K, ele vai passar por isso, tá? Por quê? Porque as meninas estão aqui. A Rebeca vai te ajudar, a Beatriz, a Carol, o Pablo. Então aqui você pode ter certeza que você vai ser bem assistido, você vai ter todas essas competências aí bem explicadas para você entender, para você sair super bem. A gente não tá preocupado com 1000, tá? A nossa ideia é fazer vários 900, porque isso é o que faz o aluno entrar nas federais do Brasil. E isso está acontecendo nos últimos anos, né? Então, fica para a próxima, né? uma volta nossa, agora com os professores de física, de matemática, de exatos, credo, nem quero nem estar aqui. Eu não vou estar aqui. Quem vai não. conduzir é o professor Leonardo, É, não, tá? não. Faço até questão de não vir, porque eu ficaria. Hoje já foi um pouco assim. Já fica um pouco ali fora, né, do contexto. Tu imagina exatas, imagina matemática, Nossa credo. Não faço Senhora. questão. Então, as nossas considerações finais, professor Lucas, de história. Primeiramente, queria agradecer o convite. É sensacional poder contribuir um pouquinho, né, com o processo aí de aprendizado dos meninos. Para nós é um aprendizado estar agora fazendo podcast, né, cara? Eu acho muito da hora ter essa perspectiva. E, galera... Depois tem que fazer só da galera de história. Não, Nossa, acho melhor aí vai ter um não. jogo aqui de como Acho que é melhor RPG. não. Tipo, Vai uma ter um sessão chá, gravada de vai ter um RPG. chá quente aqui, vai ser um barato. Não recomendo fazer professor de história, não. Pode degringolar muito facilmente esse podcast. Então, assim, queria desejar tranquilidade para vocês, galera. Mais foco, muito estudo. Aprendam a conectar, aprendam a entender os contextos históricos para você poder escrever uma boa redação, para você poder desenvolver uma questão discursiva. Isso é muito importante. E, cara, é isso, galera. Estudar agora. Fazer exercício demais também e redação. Show. As considerações finais da Rebeca, que é a nossa professora de literatura, pode ajudar você também em redação, pode ajudar você em gramática. Ela está na nossa nova unidade em Taguatinga Sul, tá ajudando os alunos, com alguns com bastante dificuldade, mas ela tem ajudado os alunos. E você que também está aí preocupado e quer tirar uma boa nota no PAS ou no Enem, Taguatinga Sul agora é uma oportunidade a mais para quem quer um curso bom e num valor muito acessível. Fala, Rebeca, obrigado, viu? Ai, por nada, eu quero agradecer também o convite e dizer para os meninos que é isso, é tranquilidade, vamos exercitar a leitura de coisas, inclusive, que sejam do interesse de vocês. Talvez uma dificuldade que os alunos, né, no geral, apresentem é se inserir nessas leituras que são complexas, que podem ser um pouco chatas às vezes também. Então, buscar leituras que sejam do interesse. Adquirir vocabulário nunca é demais, é o tipo de informação que não vai fazer peso e vai te ajudar muito, tanto para interpretar, você tem repertório, você tem vocabulário, adiciona muita coisa importante. E vamos estudar, ainda tem muita coisa pela frente, não vamos desistir, tá, gente? Eu sei que vai ficando cansativo, mas não vamos desistir, a gente vai segurando as mãos juntinhos e sucesso aí até o final do ano. É isso mesmo. Perfeito. Ninguém solta a mão de É. ninguém nessa hora. Quem desiste é quem não aprova, né? O cara que desiste, Exatamente. realmente ele não vai ser aprovado. Agora, o que vai até o final, ele é aprovado. A professora Beatriz, nossa professora de redação, mentora, você que tem também dificuldade. Eu queria também uma mentoria de redação, eu queria saber os pontos fortes que eu preciso melhorar, o que eu já sou bom e preciso aperfeiçoar. A professora Beatriz vai te ajudar nesse momento também. Então,
obrigado por ter vindo. E da próxima vez vai ser um só de redação. Ixi. A gente nem... Carol, Aí- Pablo. Aí eles vão acertar o tema. Não, Vai ser Eu assim, não qual sou. o tema? Crítica 4 social. professores e uma bola de cristal. a gente Boa, o tabuleirou tema. aí, já É. consulta sobre Foi a o melhor tema para 2025. Mas, de antemão, eu já agradeço muito o convite, assim. Eu gosto de falar do que eu faço todos os dias, né? Que é a monitoria de redação, é uma coisa, assim, na 4K que eu vejo que é o diferencial. Porque ver a individualidade de vocês, alunos, é muito importante. Porque o erro, né, e a dificuldade, ela é individual. Vocês não são iguais e a mentoria, ela traz isso e ela otimiza a evolução de vocês. E não tenham medo de praticar a redação, né? Eu não sei escrever, tenho muito medo porque eu nunca escrevi e eu sei que eu escrevo mal, mas a prática, ela eleva a nota de vocês, né? Não é só acertando que você se aprende, mas assim, é errando mesmo, não tendo medo de reconhecer e me procurar, você que já é aluno da 4K, e ver: Beatriz, por que eu tirei essa nota? Por que eu tô assim? E eu vou te explicar os motivos e com certeza eu vou falar os motivos para que você não cometa os mesmos erros e eleve a nota de você. E quando você E a comete, sua ela é nota, brava. né, no caso. Ela é brava. Eu não Se tô. você comenta, se você fazer o mesmo erro que ela falou da última aula, ela fala: vem cá, você não tá prestando atenção, não. Por favor, né? Eu não te vi na última aula, por que você tá Quem aqui? vê não Você imagina. faltou. Você faltou, por que você tá aqui? Então tá, gente. Obrigado e até a próxima. Valeu. Valeu, Valeu, obrigado. valeu.